Boa noite, grandes seguidores aí do Instagram. Boa noite a todos. Vamos para mais uma Fute Live. Hoje a nossa Fute Live ela traz uma situação bem diferente. A gente não vai trabalhar com colecionador hoje. E nós vamos estar falando basicamente da arquitetura da construção, né? De toda essa história, de toda essa construção, né, de camisas, até então, essa arquitetura que envolve o meio, né, que nós temos, aliás, algo que a gente gosta bastante. A gente vai conhecer um pouco mais a respeito aí de como que as coisas funcionam, né? E para isso, hoje eu vou estar fazendo essa live com o Rodrigo. O Rodrigo é um grande parceiro nosso aqui de Goiânia, de uma empresa goiana que é a Superbola, que muitos de vocês conhecem, né? Eu estou aqui vestido com uma agasalho da Superbola do meu time, coração. E a Superbola tem toda uma história aqui em Goiás. E além da gente falar um pouco dessa história, a gente também vai estar realizando aí, fazendo essa, partindo um pouco para esse conhecimento que para nós é um tanto, passa um tanto quanto batido, né? Alguns mais exigentes, outros nem tanto, tá? Mas o Rodrigo ele vai nos ajudar a conhecer um pouco mais desse universo que envolve a construção das camisas de futebol, né? Nós temos aí, com certeza, muitos que estão me acompanhando agora são colecionadores, outros gostam de camisas, outros usam para lazer, mas sabem que existem particularidades, né? Os colecionadores geralmente têm os seus detalhes, né, que são guardados aí em relação à conservação. Os aqueles apreciadores, os que vão para o estádio, que gostam de vestir, sabem que tem que ter todo um cuidado também na questão da lavagem. Mas não só isso, a gente vai conhecer um pouco mais do que envolve essa construção das camisas de futebol. Então, boa noite a todos. Tem muita gente entrando aí, fazendo o rolê. Eu já vou chamar o meu amigo Rodrigo. Vamos ver se ele está online. Rodrigo, vou convidá-lo aqui. Estou aguardando a entrada dele. Grande Wesley, João. E aí, Fala, meu Theo, amigo Rodrigo. Como é que você tá me tá? ouvindo bem? Tô Perfeitamente. aqui online com a canequinha do Camiseiros, vocês conseguem Ó, ver? olha aí, a Aqui em moral, hein? casa é relíquia. Obrigado aí pela lembrança, né? Camiseiros que sucedeu aí a Federação Goiana de Colecionadores, estão falando, etc. Porque agora a gente está Massa aí demais. com essa nova roupagem. Para mim é um prazer falar com você. É um cara que Bom demais, eu velho. sempre procuro muitas informações, né? A gente que mexe com esse meio de colecionismo e assim como muitos que estão aqui nos acompanhando, sabe o quanto, aliás, muitos são bastante exigentes, né? Ao que envolve essa questão da construção, arquitetura, né? A gente colocou até o tema construção, arquitetura que envolve aí a montagem, né, das camisas de futebol. O pessoal tá ouvindo perfeitamente, tá tudo bem? Tranquilo? Estão me ouvindo, pessoal? Tudo bem? O som tá saindo legal aí? Deixa eu fazer Tá de boa. saudar aí o pessoal que tá chegando. Bom, gente, primeiro que, Pessoal do, pois não? Pode falar, Rodrigo? pessoal da Super Bowl aí, queria mandar um abraço, né? Tá vendo o pessoal da Super Bowl aí? Muitos Pessoal em da Super casa, né? Bowl. Devido a essa pandemia, né? O Aldir, queria mandar um Ah, abraço. Se o Aldir não entrasse hoje, ele ia ter um problema grande, viu? mas normalmente ele entra e escapou ali rapidinho, vai, vai procurar alguma coisa aí, Aldi. Pessoal de bico, É, pessoal que está sempre participando das nossas lives, boa noite. Sempre é bom saudar o pessoal que está chegando, né? O pessoal que faz rolê, o Dieguinho, olha aí, grande. A turma boa aí, só hein? tem. Tem muita gente, só Tá o gente Negão, boa, né? antes o Negão, tem um pessoal até de Londres aí também. Queria mandar um Saudade, abraço pro pessoal lá, que admira o nosso trabalho também. saudade dessa galera aí, né? Vamos passar esse período se Deus quiser. E aí, Rodrigo, conta um Tá pouco bom. mais aí. Aliás, o Rodrigo é um cara que
que está envolvido na Superbola já há um bom tempo, né? E a gente sabe que hoje é uma marca consolidada, né? Tem todo um histórico já não só em Goiás, mas também no Brasil, na questão de fornecimento de material esportivo, não só para os clubes, mas também para o futebol amador num todo, o futebol, o esporte em si, né? Não só o futebol, mas também para outras modalidades. Rodrigo, fica à vontade, seja bem-vindo, boa noite, vamos lá. Valeu, obrigado. Então, eu acho massa a gente... Primeiro eu gosto de falar um pouco sobre a minha história, né? Que eu já venho há um tempo já mexendo com esportes. Já tem 15 anos já que eu mexo com... Vou brincando com esse negócio, que eu me divirto, na verdade, né? Porque para mim é uma paixão. Uhum. E eu acho que isso que se torna tão fácil, né? O que eu faço. Eu trabalhei 7 anos na Pênalti, uma empresa excepcional, que eu aprendi tudo que eu aplico hoje, eu dedico a Pênalti. Até me enche os olhos quando eu até brinco com você, quando você posta algumas camisetas da era Pênalti, que foi também uma era também muito bacana na minha vida, né? Que foi quando eu comecei a gostar de futebol, entender 92, 93, e a Pênalti estava no auge, né? Eu tive o prazer de trabalhar num lojão em São José do Rio Preto. Trabalhei 7 anos lá. Desde que eu até brinquei com você também sobre a camisa que você postou do América de Rio Preto. E o Rio Preto também, né? Que é Porém, hoje o interior de lá hoje está sendo representado pelo Mirassol, né? Na Série A1 do Paulista, né? Que é um time bem consolidado. Aí depois de 7 anos eu saí de São José do Rio Preto, vim para Goiânia e entrei na Superbola. Já tem 8 anos que eu estou nesse ramo aí, trabalhando. Sou formado em publicidade e propaganda. Sou concursado também em curso de Corel e Photoshop. Até aprendi nessa quarentena, voltei a lembrar mexer no Photoshop também. Tive que me adequar, né, ao mercado. Então eu comecei a fazer de novo o Photoshop para fazer uma brincadeira, uma apresentação que eu gosto muito de fazer no meu Instagram para alguns clubes, né, para uns times, amador. Bom, acho que é isso aí, minha parte de apresentação. A sua experiência na Pênalti, a Pênalti que na verdade você pegou um período muito bom, né? A Pênalti ela fornecia grande parte de material aí para vários clubes do Rio, São Paulo, né? Teve fornecendo aqui para o Vila bastante, principalmente em 2008, né? Então, nesse período, até você me contou algumas histórias, você estava já naquela seara, né? Da produção. Foi. E do meio aí Cara, esportivo da Pênalti. eu tive a oportunidade de ver o que a Pênalti forneceu para o Rio Preto na época. Até comento com vocês que o Rio Preto tinha tanto material que a Pênalti mandou para o Rio Preto, tanto material que ela chegou a usar depois que ela caiu da Série A1, foi para a Série A2. Ela usou material durante uns 4 anos ainda. Tinha uma sala, cara, que não tinha onde cabia mais material. Foi uma coisa muito grande. E a Pênalti teve uma curiosidade também, que ela quase quebrou na era Rogério Ceni com São Paulo, né? Foi um período muito triste, porque eles tinham planejamento, era um contrato de risco. Então, até pós isso, a Pênalti até reformulou o jeito de patrocínio com alguns clubes também, já saiu um pouco do cenário e investiu mais em tecnologia interna, né? Para quem não sabe, a Pênalti é uma empresa 100% brasileira, né? E ela tem a patente de bola. Toda bola que não é costurada, que ela é fusionada, a Pênalti que trouxe essa tecnologia para o Brasil. Ela é 100% brasileira. Então, essa tecnologia é brasileira. Tudo que é bola que você vê hoje sem costura, que ela é da termofusão, né? Que é feito de máquina, a Pênalti que construiu isso, né? Então, realmente me enche os olhos. Quando falo de Pênalti, me enche os olhos, né? Porque é 100% brasileira e tem... Hoje vive nesse mar, né, tentando lutar com os grandes, né? Porque não é fácil. Você pega Nike, Adidas, Puma, Umbro, também, que eu acho que bate muito de frente. A Topper, há um tempo atrás, era muito mais forte no cenário de futsal, com a Pênalti também. Certo. É outra realidade, né? Uma realidade que vem mudando em relação a esses fornecedores, em relação ao mercado em si. A gente hoje nós estamos passando aí por esse momento agora que vai ser realmente um novo marco, né? A questão provavelmente do até mercado mudará muita gente, muitos contratos também serão alterados com isso. Serão também. revistos, né? Já estão acontecendo, né? Os contratos já estão sendo revistos em relação às cifras que os jogadores
normalmente Isso, recebe. Bom, mas o clube, se também, e a relação com marca também será bem modificada, ao meu ponto de vista, né? uhum. Bom, Bom, deixa eu mas eu mandar um tinha abraço aqui pro preparado umas pessoal. coisas também, pode Deixa eu só falar. mandar um abraço pro pessoal que tá chegando aí, Dieguinho, o Pedro Asconavieta, o Wesley, eu já dei um abraço para ele, o Wesley que cortou o cabelo, né? Alex lá do Vasco, abraço. Aos meninos O Superbola, o Marlon Vitor também, Alexandre, saudade do povo. Alexandre lá do Rio, grande colecionador, grande também, um cara que tem sempre muitas pérolas em mãos, o Giovanni, grande abraço, Guilherme. Tem uma galera que está seguindo aí, que está chegando, né? A Marilza aí também, ó, a Marilza, que agora ela partiu bandeou pro lado do Goiás, agora eu tô meio já, Marisa, minha irmã. o Bruno de Oliveira, Eduardo Assis, um abraço a todos aí. Fica à vontade, Rodrigo, vamos começar então. Você vai falar então, você vai fazer uma sequência para nós aí? O que você preparou? Isso, eu estava estudando, na verdade, eu já tinha essa história, né, de alguns pessoais que trabalhavam na Penta, até o Abraão, que foi um dos pioneiros, trabalhou no Super Bowl um tempo, foi naquela época de 90, que que a Super Bowl nasceu, na verdade, em 95, e todo aquele processo de alteração de camisa, né, de final de 80 para o começo dos anos 90, né, que teve a mudança de fabricação, que saiu da parte um pouco de algodão, que entrou um pouco da parte mais vou chamar de acrílico, depois virou dry fit, né, que a Nike patenteou, a marca Dry, que ela, inclusive a Nike, né, até hoje, pra você ter ideia, da década de 90 até hoje, pessoas que trabalham com personalização chamam a malha de dry fit, né, pessoas que são entendidas no meio ainda têm esse poder, né. Você vê o tanto que tá na cabeça, que a Nike é poderosa, né, nesse quesito, né. Sei. E aí a gente vai falando Aí de tem... história. Você tem a questão do algodão, que muitas dessas últimas lives que a gente teve aí realizando, né? Tanto com. A gente fez com o Anjo, a gente fez com o Marquinhos, falamos Os também caras com o Anjo do Vitório, muito Marquinhos, massa, os caras muito o massa. Hamilton, né? E o Marcelo Monteiro também. Eles mostraram bastante camisas de algodão, né? Assim como camisas, vamos Sim, supor, desse tipo de tecido, né? Você está vendo aqui sim. que é uma espécie de um. E eu acho que isso aqui, essa camisa, por exemplo, de 78 por aí, essa camisa, por exemplo, ela tem já uma grande novidade, né? Ela sai, você vê a questão do algodão e já vem para uma espécie de um tricô, um tricoline, que já é um avanço em relação a essa questão do peso, né? E a Sim. questão também de você ter um material que, por exemplo, para Centro-Oeste, aqui em épocas de calor, por exemplo, outubro, novembro, setembro mesmo, é muito quente. E aí os tecidos passam a ficar mais leves e aí essa tecnologia vem avançando, como você disse, né, em relação a essas Bem malhas que nós demais. temos hoje. Até na parte que é um grande marco hoje, que um monte de empresa hoje, na verdade, grandes empresas da pequena e da média, vem para a parte que é o transfer, né? O processo de transfer e processo de sublimação na camisa. Que Uhum, eu acho que sim, algumas empresas mais recentes até não conhecem esse processo mais artesanal, que era antigo, né? Que na certo. parte de 90 durou até 98, 99 mais ou menos. Uhum, Que era a parte que veio a novidade, que as folhas grandes vinham, né? As folhas de transfer, para quem não sabe, o processo de transfer é a transferência da tinta para a camisa, né? Para a base branca. uhum, E era feito tudo manual, em tela de silk. Só que eram umas telas grandes, né? Tela bem grandona, não dá nem para mensurar, e a tinta passava a rodo. Então você certo. fazia, por exemplo, a camisa do Atlético, que era faixa, você vinha com a faixa preta, colocava no Uhum, papel, passava o preto, né? Pintava o preto, tudo marcadinho, bonitinho, pintava o preto, deixava secar, trazia o por vermelho, etapas. pintava o vermelho, e depois ia para uma máquina grande, a prensa, prensava, Uhum, passava para o tecido. Isso em aí, ó. 95. Quem trouxe essa tecnologia, inclusive para Goiânia, chama Sport Fashion, que Lembra, é o uma Sport Fashion empresa que que fechou. patrocinou o Vila e alguns clubes, inclusive o Atlético também, o Atlético Goianiense, em umas. Ó, o Rafael Bessa aí, pode me. Rafael Bessa, um abraço. Rafael Bessa é um baita estudioso também de história do futebol goiano, é um grande repórter aí da imprensa goiana.
E ele pode até Bom nos demais. ajudar em relação a isso. No Sport Fashion, ela vestiu o Vila 94, 95. Em 95, ela saiu de 94 com pano, um material que era um tecido um pouco mais espesso, para a linha já nesse padrão de sublimação e tudo mais. Sim, e na verdade foi o divisor de águas no estado, né? Essa parte Uhum. que é a tinta sublimática no papel, que depois passava para essa máquina grande, como se fosse um ferro mesmo. Pensa no. Certo. Antigamente, não sei, até comentei com você, antigamente a gente fazia isso, né? Minha esposa já me falou sobre isso, que ela antigamente não tinha dinheiro, você comprava aqueles adesivos, pegava o ferro e passava nele e ficava na camisa, né? Sim. E esse processo ele vem também depois no transfer, né? A Na década de parte 95. A parte esportiva, essa questão do marketing esportivo, o uso de materiais, né, que a gente tem no Brasil, realmente a coisa se expandiu, principalmente no início dos anos 90, né, até Foi. final dos Foi anos o boom 80 até. para os anos 90, né? Como você falou, a gente teve aí uma história com relação à questão tecidual, do material de algodão para essas malhas que nós temos hoje, que variam bastante dentro da tecnologia, né? Sim, sim. E aí, essas técnicas que a gente tem, que você pontuou aí, o silk, conta pra gente um pouco dessas diferenças que a gente tem, por exemplo, termos que são usados muito pelos colecionadores. Ah, o material é silcado, o material é aplicado, o material, por exemplo, ele é bordado. Você vai fazer essa diferenciação para nós aí, né? Faço. Hoje todo mundo usa o termo de silk em tudo, né? Aham, Para se falar dos adesivos ou da personalização que vai na camisa. Todo mundo fala, ah, certo. é silk, mas a aplicação ela varia de várias formas, né? Hoje, o mais atual que a maioria dos clubes anda usando muito é o termocolante, que é o produto que Certo. ele vem e aplica com cola no calor. Hoje você tem Uhum. escudo, por exemplo, até trouxe umas aqui, Goiás, por exemplo, hoje está usando o escudo porque ele é termocolante. Não sei Certo. se dá para vocês verem. Esse, Esse aqui é esse o pessoal. termocolante. Esse que é da terceira camisa do Goiás, que foi, lembrando que, né, Rodrigo, deixar claro, é, o uniforme do Goiás, aqui de Goiânia, ele é hoje produzido, né, é uma marca própria que é produzida pela Superbola, né? Sim, hoje o cenário, né, vai cada dia, acho que vai acontecer isso, vai ser uma tendência de clubes criarem marca própria e procurarem empresas para fabricarem, né? Será Uhum. uma tendência normal, acho que do mercado. Não sei como ficará depois pandemia, né? Tem que ser avaliado. Também tem que tomar cuidado, porque a, a, a logística disso não é tão simples, né? Alguns clubes Certo. acham que é só fazer marca própria, mas não é tão simples assim. Aham. Porque para fazer esse tipo de coisa requer quantidade mínima, o valor para coisas, digamos que uma tiragem menor de um termocolante, ele fica mais caro, então a camisa ela tem um valor agregado, né? Tem que tomar esse cuidado para uns times que acham que é simplesmente montar uma marca própria, mas não é, tem todo um negócio por Tem trás. toda uma engenharia por trás. Isso, toda Bom, engenharia. Hoje temos apliques que eu estava falando, voltando a aplique de silk. Hoje a gente tem uma máquina chamada Roland, né? A Roland ela patenteou o processo de pintura e recorte de adesivos, né? sim, Adesivos é uma patente hoje no mercado, só a marca Roland usa isso, né? Porque quem não fazer isso tem que fazer a impressão e depois o recorte sei. da logomarca ou da coisa que vai fazer, né? Na Então camisa. tomem cuidado aí, alguns colecionadores que gostam de fazer os seus reparos, né, em suas camisas, tomar muito cuidado, porque muitas vezes o material que está sendo usado para fazer o reparo não é o mesmo material que a indústria usa, né? A gente Sim, sabe que existem grandes reparadores de camisas no Brasil, vou dar exemplo do Gomes, né? Tem o Rei dos Pets lá no, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, eles trabalham em cima dessas tecnologias. E assim como existem outros aí no meio que vêm a fazer esse tipo de reparo e que acabam muitas vezes até fazendo algumas alterações nas camisas para fins lucrativos, né? Para se vender no meio do colecionismo, principalmente, que é um meio que a gente sabe que gira muitas cifras também, né, em relação a alguns tipos de camisas.
Bom, Sim, você porque tá falando. geralmente a oferta e procura é muito grande. Uhum. Uma travadinha aí na internet do Rodrigo. Ó, voltou, Rodrigo, deu Bom, uma travada aí. deu aí, não sei se foi Você aqui ou foi sentiu? aí. Foi aí. Pra mim foi. Vai falar que é. Ó, Bom, lembrando que nós estamos em a parte Goiânia, hein? da, Todos nós, voltando nós da estamos em parte de Goiânia. 90 lá, Teófilo, falando sobre isso, a Aham. Sport Fashion, acho que 95 ou 96 ela fale. E esses funcionários que Ah, vão depois levar algumas coisas até para a Superbola. O Marquinho, sim. melhor, conhece, trabalhou no Sport Fashion. Antônio Marques, hoje uma figura muito importante no Goiás, no futsal. Ele foi, inclusive, dono da Sport Fashion, inclusive, né? É, né? Uma pessoa, gente boíssima, para quem não conhece, indico conhecê-lo. Gente boa que não cabe nele. O que ele tem de pequeno, ele sobra de coração. É, bom, ele tá aí ao vivo conosco? Não, Não, Antônio né? Marques é da tecnologia um pouco mais antiga mesmo. Sim. É, então Mas foi trouxe essa partir dessa trouxe Sport esse Fashion processo aí que para cá. trouxe isso para Sim, sim. E Goiás, tem né? empresas que não sabe o que é esse processo hoje, né? Que já pegou as impressoras prontas, né? Depois que veio o jato, né, de tinta, que colocou na impressora, hoje é muito mais fácil. Pegou, colocou, fica muito automatizado, né? O que eu acho que também será a Uhum. tendência futura. Hoje você já É. pega empresas, pessoas que usam até, como é que fala? Laser, corte a laser. Então, pessoal de corte também, né? Eu acho que tem que ver, Dá uma será futuro. Eu acho que modernizada, né? o corte em si, daquele corte com tesoura, acho que já será extinto, né, nas camisas. É, você pega, por exemplo, hoje, tecnologia, essa camisa aqui, por exemplo, Corinthians, é camisa de 2013, né? Uhum. Você pega aqui, por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, na Então, lateral da camisa, você tem esses pequenos furos, né? Você vê, isso aqui são detalhes que, isso aqui é da linha da Nike, né? Então, assim, são pequenos detalhes que passam realmente, assim, hoje a fazer parte dessas mudanças que envolvem esse material de futebol, né? E aí muitas vezes as pessoas não sabem, né? Geralmente as pessoas criticam muito o preço das camisas de futebol, sim, mas esse que a Nike fez aí na camisa do Corinthians é uma tendência também que chama hot stamp, né? É um uhum, processo é um processo a mais na fabricação que faz com isso, né? sim, Queria mandar um abraço pro Edmar lá de Londres também, o pessoal de Londres acompanhando, pessoal muito bacana, gosta de uma qualidade o pessoal muito massa. já tá tarde lá, hein? Estão aí batendo forte aí com o horário, hein? Parabéns. O pessoal E lá aí, é vamos gente contando, boíssima. conta, pois é, conta pra gente um pouco dessa história. A Super Bowl então veio aparecer então depois dos 96, 97, aí surge 96 então. com esse processo de silk, né? Que é o Uhum. transfer através de tela, né? Até tem uma camisa aqui dessa época que dá para vocês ilustrar bem. Deixa eu ver se eu acho um aqui que eu preparei um aqui. Aqui, ó. Não sei se dá para o pessoal ver. Hum. Camisa do Então, né, Mineiros, essa mineiros. região Essa sul do parte estado, dessas faixas aqui, ó, sudeste. era uma tela, vinha com todos os detalhes no recorte, passava a tela, colocava para secar, depois vinha com a parte do preto, passava o Aham. rodo, colocava para secar, até ela ficar pronta para ir para uma prensa grande. Uma chapa bem grande, a 200 graus ela desce, fica em torno de 15 segundos, passa a tinta, o pessoal tira, ela fica direto na camisa. Ela já vem Quer com dizer, um bordado computadorizado. Na época que esse bordado aqui, até acho que anos 90, ele já estava computadorizado. Na já década de é uma 80 ele coisa é feito na máquina de costura ainda, que era um processo bem rigoroso, igual bem. eu vi na camisa do Juventus, né, cara? Aquele J Aham. feito na máquina de costura é um processo Olha do só, deixa eu fino só do fino mostrar aqui um mesmo. detalhe, ó. Aqui você tem um material, ó, que ele tem uma costura, vocês estão vendo, né, os detalhes. Esse material envelhecido. Você vê que é totalmente costurado, mas já com uma máquina muito, mas muito assim, obsoleta, né? Um material, muitas vezes não é bem um manual, vamos dizer assim, não é um trabalho manual, embora
A gente sabe que em 58, 54, 50, a gente tinha, por exemplo, todo um trabalho realmente de costura mesmo ali, de linha É, mesmo, todo um processo muito, muito delicado. Já nesses anos 70, você já passa a ter algumas máquinas que já fazem esse processo. E aí, quando chega já nesse período, como você está mostrando a camisa do Mineiros, que é uma camisa aí de, se eu não me engano, no início dos anos 2000, já é uma camisa que traz como você está mostrando aí, já um método mais avançado no sentido de mecanização, mas não deixa de ser bastante sim, lento também, né? sim, sim. Geralmente essas golas, elas costumavam ser prontas também. É que nessa gola que você mostrou do Vila era uma gola pronta, ela já vinha desse Uhum. jeito, Depois vamos falar de gola, né? Mas aí depois né? vamos falar um pouquinho dessas golinhas aí, esse material aqui que é bem, bem clássico aí. Muito massa. A Vamos Nike seguindo. vem no final dos anos 90 e estabelece o dry fit, né? Até a Hum, gente viu ontem, o rapaz falou com a camisa do Vitória, né, que tinha um acrílico, aqui, ó. Aí, ó, a percebeu, linha. esse aí mesmo, percebeu que o acrílico ficava geralmente era um plástico mesmo, a camisa era um plástico, né? Uhum. Aí a Nike, bem bacana mesmo, faz um investimento de evaporação e lança o dry fit no mercado e até hoje é uma grande referência, né? Que também revolucionou de um jeito, né, que os uniformes tanto para jogador virou um artigo de luxo, né, pode-se dizer. Hoje a Sim, é verdade. tecnologia dry fit ela vai para tudo. Hoje o cara correr, caminhar, jogar bola, tênis, qualquer tipo de esporte tem a tecnologia. Nada Que mais é um seria. tratamento, é um produto, Uhum, ele é um produto tratado no próprio tecido, né? uhum. E, na verdade, é um tecido que não só traz o conforto pro atleta, mas também que diminui, né? Diminui um pouco o peso, melhora essa questão assim, da própria transpiração, Transpiração. né? O Giovanni Ferreira está falando aqui a respeito, falar um pouco sobre camisas. Tem algumas perguntas, Rodrigo. Deixa eu só passar aqui para não Fala deixar o aí. pessoal batido aqui. Primeiro, o André Madruga. Gostaria que vocês falassem de algumas tecnologias que as empresas lançam em tecidos que acabam não vingando ou fracassaram, né? Essa pergunta dele aí. Você tem alguma ideia aí a respeito de alguma tecnologia que veio, mas não pegou? Hum, a Pennant lançou muita tecnologia, por exemplo, a Pennant na camisa do Vasco, ela tentou lançar acho que Polipima, não sei se você lembra, uma camisa 3 tem uma mãozinha, jogo 3 até a Diadora copiou a gola da Pennant, inclusive nessa camisa, né? Uhum. Acho que foi um jogo 3 enquanto a Pennant fez, eu não lembro o ano, mas ela era uma mistura de poliéster com algodão. E não Essa deu certo. tecnologia ela não foi muito para frente, não. Ela era uma mistura de dry com algodão. Tentou, mas não vingou, não. Certo, Até mas não hoje é o aquela, mercado não. não é aquela camisa da coleção Raízes, não, né? Que é daquela linha mais, Não, ela foi pro mais... jogo 3. Ela foi Ah, tá. como uma camisa jogo 3 especial como racismo. Depois, se quiser ver ela. Ah, sim, tá. Inclusive, tinha uma mãozinha na frente aqui, assim, Ah, cortada, tal do lembrei, racismo. A lembrei. Diadora copiou a gola praticamente 100%. A golinha vem aqui, faz um Vzinho, muito As bonita. coisas pouco se criam, né? Muito se copiam, existe muito isso, né? Na verdade. Sim, pega uma base, É... isso é normal. Não. Hoje no futebol é isso, porque alguém descobre uma novidade e traz depois. Uhum, As tecnologias que era antiga, o que está vingando agora é muito hot stamp, que o povo chama de emboss, vai dando um nome bonito para as coisas, né? Cada uma empresa vai colocando o seu nome, mas o hot tá. stamp também é um processo interessante, cara. Muito bonito, se Uhum, saber bem usado, mas ele acaba não sendo tão produtivo para uma empresa, né? sim. Porque você tem que transferir uma máquina específica para fazer aquele negócio. Pessoal, o nosso público aqui, Rodrigo, é muito rotativo, né? Tem muita gente chegando aí. Gente está falando de um pouco dessa construção, dos elementos que formam uma camisa de futebol. E aí, Rodrigo, como é um cara que tem experiência, designer, envolvido aí com essa, não só com a parte de produção de certos tipos de, vamos dizer, fazer o design da própria camisa, mas ele tem todo um conhecimento de todos os setores da indústria. Rodrigo, um detalhe aqui, o Giovanni perguntou assim, se existe essa questão do uso de material de camisas PET.
esse material de reciclagem, material PET, como é que funciona isso? Isso hoje está presente, que é o famoso, tem um termo que é usado, né? Mais Ecologicamente moderno. correto. Porque a PET ela vem sendo usada muito em linhas esportivas, ginástica e tal. Tectel, né? Costuma dizer. O Tactel virou patente, né? Também foi Uhum, patenteado esse nome Tactel. Hoje todo mundo usa o nome poliéster. Você pode ver qualquer calça que você pegar vai estar o poliéster, porque foi patenteado esse nome, certo. Tactel. O, então, mas assim, esse material reciclado em si, esse material para linhas de futebol até então, ele passa um pouco batido, assim, a gente pode Não, dizer. tentou-se fazer. Eu creio que eu acho que eu vi uma empresa que tentou fazer, a Adidas tenta fazer e fez algumas máscaras também, ecologicamente correta, mas ele, para a Ah, prática de futebol, ele não consegue ser ainda um material tão bacana. eficiente, Eu né? posso, tão eficiente. Tentou-se, mas não vingou. Certo. Mas já foi É, tentado. o próprio o Leonardo ele comentou aí a respeito da Adidas com a Parley, de plástico reciclado. O Marlon Schutz, o Marlon também é um cara que, se eu não me engano, é de Santa Catarina, ele trabalhou na Vier Sport, Florianópolis, que também provavelmente produzia material esportivo. Bom, vamos dar Massa sequência demais. então. Você É estava uma falando a empresa que, respeito. que é tendência, uma empresa que é tendência sobre a construção, agora falando um pouco, a empresa como é tendência, a Nike hoje ela é tendência em tudo. Até eu me questionava muito sobre, eu via no colecionismo, o pessoal reclamando muito sobre a Nike usar muito template para todos os times, tal, esse negócio. Mas porque a Nike, aí eu fui descobrir o porquê a Nike ela investe muito em gola, em tecnologia, por exemplo. Você pegar a última da Copa que foi usada, que até foi tentada copiar de tudo quanto é forma, né? E é usada, ela vinha com hot stamp nas mangas. Então, aquele tipo de processo que acontece, lançou, no próximo ano eles já estão pensando como aquilo vai funcionar. Sei. Então, numa construção de camisa, o essencial começa com a gola. Todo Agora, mundo pensa com material, mas em gola. É o que sim. começa uma camisa. Antes da gente falar do Porque, início primeiro, o da material construção. da gola. Tá, não pode falar. Você estava falando da gola, desculpa te interromper, mas antes da gente fazer essa sequência aí nessa base de construção, o Fábio, se dá um abraço aí, o Fábio lá do Fanático, meu parceiro de camiseiros, Fanático.story. Inclusive, tem uma camisa aqui que eu comprei dele, O fenomenal, Fábio eu cheguei a conhecer ele na feira. São Paulo, do Paok aqui, ó, esse material. Depois vamos falar um pouquinho dele, dessa tecnologia, que é o material da Ele Macron, né? Ele falou o seguinte, falou que a Adidas tem um compromisso, né, de trazer, por exemplo, até 2023, usar praticamente os fios, o material da base, 100% de poliéster com uso de material reciclado e de plástico retirado do mar. Valeu, Fábio, a informação aí. É muito bom. Provavelmente se virar um. Porque o que acontece, Teófilo? Tudo é questão de preço, né? Se Uhum, ficar viável para todo mundo, bacana. Eu acho que tem que ser legal. Vira uma tendência e todo mundo vai usar. Mas certo. tem que ser se o preço é acessível, se não é. Então, quando fala disso, é um pouco complicado para Bem saber se vai relativo, né? vingar ou não. Mas é legal, assim, a iniciativa de tentar, né? Isso às vezes eles são, né? Pode ser visionário, dá muito certo, como às vezes não pode também, mas o massa é tentar. Eu acho que o Uhum, grande compromisso de pessoas é tentar fazer algo diferente. sim, E se vira também, vai ser copiado o resto da vida. Por um bom tempo. No resto da vida eu exagerei, mas um bom tempo será copiado, né? sim. E aí, mostra pra gente um pouco do que você estava preparando. Você estava falando da Nike, e aí a questão da Adidas, né? Hoje a gente sabe que existe, você tem a Adidas, tem a Puma, tem a Macron, que eu acabei de mostrar uma camisa, e entre outros e outros a Capa, né, que está hoje retornando ao Brasil assim com muita força, já pegando vários clubes, né? Se eu não me engano, até o Sim. Vasco parece que vai estar com a Capa agora. E a Adidas, por exemplo, tem muita força na Europa. E também quando chega a época de Copa do Mundo, a gente sabe que existe uma grande disputa entre a Nike e a Adidas. A Adidas também Sim. ela tem trazido muito avanço em relação ao material. Eu, particularmente, sou um admirador do material da Adidas.
E aí a gente vê, né, as diferenças. Por exemplo, o material que é usado aqui no Brasil usa uma tecnologia A de zero, principalmente também na Europa se usa, principalmente no verão, um tecido mais leve. E aí também se usa o Climacool, entre outros, né, tecidos que são um pouco mais espessos em períodos mais de inverno. Por exemplo, São Paulo, a gente tem uma camisa aí que, inclusive, o Fábio tem ela. Eu até recentemente passei essa camisa para ele, uma camisa de São Paulo que foi usada na Eusebio Cup, um jogo que teve com o São Paulo contra o Benfica, lá de Lisboa. E o material da pênalti usado naquele jogo era um material extremamente espesso, né? Muito espesso e Sim. muito diferente, aliás, único, comparando com os materiais que naquela época a pênalti usava com São Paulo. Então tem muito isso, né? Vai muito da questão do clima, do ambiente, aliás, da tecnologia e também da própria matéria-prima que a região oferece, né? Tem muito isso. Sim. Tem um processo que a Adidas e a Nike faz também que eu não gosto muito, né? Que é falar que um material é de jogo e o outro falar que não é, que é para torcedor. Eu acho, assim, um pouco errado, né? Porque eu acho que tinha que ser tudo igual. O tipo de material e corte, eu acho que tinha que ser igual. A Uhum. Nike faz muito isso com chuteira, né? Lança uma chuteira de R$ 1.500, mas a que vai vender é de 800, né? E Mas são isso tem estratégias todo que eles usam mesmo. Tem toda é, uma estratégia por trás de marketing, de que é o forte mercado em deles. si, né? Agora Bom, tem vamos uma falar. coisa que a Nike faz que a gente tem que tirar o chapéu, né? A Nike chega dependendo quando ela. A Nike teve uma época de muita pirataria, né? A Nike Uhum. chegou a ser pirateada no mundo inteiro. E para combater essa parte de pirataria, a Nike comprou um lote exclusivo de malhas, Uhum. com tinta exclusiva para ela. Se eu não me Certo. engano, Barcelona usou aquela camiseta que era um rosinha claro. Sim, Aquilo ali é que nem um bem. processo. Isso, aquilo ali é que nem um processo de você pintar a sua casa numa cor específica. Você pintou uma vez, se você for pintar de novo, você tem que pintar ela inteira, porque provavelmente vai dar diferença de tonalidade. Então É eles igual a história, programaram. até fazer uma analogia. Quando você tem, por exemplo, você vai fazer uma casa, você tem um piso. Obviamente você vai pegar um lote, ele tem uma certa cor, né? Se você, ou seja, uma tonalidade, se você vai, de repente, ter algum problema ali, tem que reparar o piso, você vai encontrar o mesmo piso, mas com certeza com outra característica de cor. É mais ou menos isso, né? Isso é a coisa mais doida que fala mesmo, porque até na parte da sublimação, o tanto que a bobina fica parada esperando passar na máquina, ela pode dar Ah, sim. uma tonalidade diferente. O clima, se está mais calor, mais frio, dá essa Aham. diferença. Por mais que a gente tente chegar próximo, isso acontece muito na parte da sublimação, que é tinta. E é É. controlável, porque ela é a mistura, né? Uhum. Para quem não conhece o processo, né, que é o CMYK, né? Não sei se já aconteceu com você também, ver uma camisa na internet anunciada e quando você chegar lá na sua mão ela ter cor diferente. Várias vezes. Acontece porque a gente vê ela no processo de tela, é o processo RGB, que tem brilho. E o Uhum. processo de impressão, ele não tem, ele é fosco. Certo. Acontece muito disso. Hoje você vê, por exemplo, pessoas que vêm para fazer jogo de camisa personalizado com a gente, vêm com uma cor fluorescente. Esse tipo de cor, no processo de sublimação semic, ele não fica. Porque a Uhum. tinta ela é opaca. Ela não tem esse brilho. E eu Certo. acho que, eu creio, posso falar do mercado futuro, que eu acho que vai ter muito investimento sobre tintura, que eu acho que o futuro isso será essas tintas vir cintilante mesmo. Certo. Pode ser um mercado futuro. Por exemplo, aquela Bom, camisa do Palmeiras, que ela é um verde fluorescente. Aquilo no processo de pintura, de sublimação, ela não chega naquela tonalidade. Mas entendo. no futuro eu creio que isso será uma tendência. Bom, deixa eu só passar aqui, fazer um rolê da galera aqui. O Fabrício Dudes está falando que você é fera. O Marcelo Belamo disse que a Nike foi dita por vários esportistas de todos os meios como a melhor marca para malhas e chuteiras. Eu, particularmente, não gosto muito da Nike, vou ser bem sincero, tá? Na opinião só, né? Eu prefiro muito mais o Eu já material da gosto. Adidas, da Puma. Eu já Aí gosto. você pega, aí vem, por exemplo, o Giovanni falando que a Adidas está papando os times sul-americanos. Isso aconteceu na Argentina, a gente sabe. Um dos grandes clubes que a Adidas papou foi o próprio Boca, né? Giovanni, obrigado pela
informação. O Marcelo Belano já disse que é a marca favorita dele, a Adidas, pela própria qualidade não só da clima Cole, mas também pelo designer. O Marlon também considera a Adidas. E o Giovanni também. Portugal entrou. Portugal conhece muito de material esportivo. Morou em Portugal. Viu todo o avanço ali, principalmente acompanhando a coleção do Benfica, né, que é um dos maiores colecionadores do Benfica fora do Brasil e também no mundo. Entre essas O variações, porque grande. o Benfica ficou muito, aliás, é praticamente um time que tem Adidas já por muitos anos, né? Deixa eu só concluir aqui com o pessoal que passou. Pode ver. A Adidas, o Leonardo diz que a Adidas faz camisa versão jogo para o Flamengo, mas mesmo assim eles usam a versão torcedor porque sai muito caro importar as camisas de jogo. Olha aí, ó. Outra informação importante também. E que também a Adidas não tem a tecnologia para fabricar as camisas Hat Dry, se eu não me engano. Isso. É Hat Dry, eu acredito que sim. Bom, e aí vem a Superbola, o Portuga vem falando aqui que a Superbola pesquisa a tecnologia da Nike e a Adidas versões Player. Perguntou para você. Na verdade, Se a hoje Superbola, quando você pergunta vai. Superbola pesquisa a tecnologia da Nike e a Adidas versões Player. Sim, sim, hoje no mercado, quando você vai se construir, você pega, você pode. Geralmente acontece muito. Até para ficar antenado sobre tecnologia, né? Para saber o que está a tendência, o que eles vão usar ou não. O grande X que eu até comentei com uma vez, um cliente meu me questionou por que a Penalty não investia em tecnologia, em grandes materiais de chuteira, porque queria ter uma chuteira. Aí eu até comentei com ele, falei, cara, deixa eu só te explicar. O material, qualquer um tem acesso, tem dinheiro de comprar, certo? Você vai lá, tem um fornecedor, você compra o material. Você vai lá, constrói a mesma chuteira com o mesmo investimento. Aí você tem uma chuteira Penalty por 799 e uma Nike por 799. Qual que você pegaria? Aí ele falou, eu pegaria a Nike, claro. Aí eu falei, então por isso que a Penalty não investe tanto em tecnologia, porque o grande X dessas médias empresas é tentar chegar no material bacana com preço acessível. Esse é o grande desafio, né? Até vai para a camisa também. Toda empresa, quando ela vai fazer, ela tem que pensar no material bacana que seja um preço acessível. Que tenha tecnologia, mas também que não fique um preço muito fora. Olha o grande só. desafio de toda empresa, Teófilo, isso aí, na verdade, na fabricação de material é esse. Bom, você tinha dito o seguinte, a gente estava aquela hora, eu te cortei, até por uma questão respondendo as perguntas, depois a gente vai passar de novo, fazer um rolê aí, pessoal. Você estava falando a respeito disso aqui, ó, né? Que hoje um dos grandes inícios da construção de uma camisa, na parte do design, a mesma camisa fantástica, feita pela Superbola. Essa marca é uma marca da Superbola, que é da Nama, que patrocinou, que teve durante um bom tempo aí no meu time, né, no Vila. Uma camisa maravilhosa, inclusive ela foi uma camisa de goleiro. Na verdade, o Vila poderia ter lançado ela como camisa de linha, na minha opinião, Muito pela bonito. sua Eu gosto beleza muito e tudo. do terceiro uniforme, que é o vinho, que foi da mesma época, né? Isso. Aí você vê essa gola aqui. Conta um pouco pra gente dessa questão da dificuldade que você tem de se encaixar a gola, né, para realmente fazer com que as camisas sejam produzidas. Na verdade, o desafio de gola, ela pega mais nas golas que são com a mesma coloração que o tecido da camisa, porque geralmente o material da gola ele é diferente do material da camisa. Então, por que vem o estudo? Para saber essa tonalidade, se não vai dar tanta diferença. Inclusive, eu vi uma camisa do Internacional, que ela era vermelha. O rapaz lá do Internacional, não lembro o nome dele, estava Flávio fazendo a Richter? live com você. O Flávio. Mostrou que era uma camisa tradicional, ela era vermelha com a gola branca. O vermelho é um dos a maior cor de diferença de gola para camisa. Eu até vi aquilo lá, pensei que magicamente ou de propósito o pessoal fez aquilo lá, para não ter que estudar tanto essa diferença de cor. E ficou uma camisa lendária, né? Ele mesmo disse que é uma camisa que gostou muito. Mas se você pegar, por exemplo, a gola, o que acontece? Ele pega a gola, deixa eu ver se eu tenho uma aqui que tá colorida. O que essa do Goiás tem aqui que é um azul.
Então você vai pegar aqui e ver que no... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Que o tecido da gola, ele é a mesma cor desse aqui. Uhum. Então, em muitos casos, acontece de não bater essa cor. Aí é onde que a empresa tenta, por alternativa, trocar a cor, ver se dá certo com outra cor ou não. Então, tudo começa na história da gola, para saber se essa cor vai se adaptar com a cor do tecido, e muito pior se tiver na sublimação, na tintura. O que a maioria, algumas camisas vão com tintura ou não. Até quando às vezes eu vou ver as camisas, a primeira coisa que eu faço é olhar o avesso da camisa, para você saber qual que é o tipo de tecnologia que foi aplicada. Isso ficou já no meu inconsciente. Então eu pego a camisa, olho do lado avesso, eu já vou ver. Se eu vejo a parte branca, eu sei que ela foi aplicada na sublimação. Por exemplo, Certo. essa camisa foi sublimada. Tá vendo? Explica pro pessoal o que é sublimação. Muita gente não sabe, Rodrigo. A sublimação nada mais é que o transfer. Uhum. A transferência de cor do papel para a malha. Uhum. O nome sublimação ele vem porque ele é feito total. E o transfer anterior a isso, ele era feito localizado. Deixa eu ver se eu tenho uma camisa com transfer localizado aqui, ó. Essa camisa. Então ela era branca, eu só colocaria a tinta só nessa parte. Eu não tem mais onde colocar tinta nela. Certo. Só em partes. Então, transfer localizados. Dava mais trabalho, muito mais trabalho. Mais trabalho. Até porque, para não ficar torto, dá diferença de se ficar torto, dá diferença de altura de um para o outro, diferença de cor, porque é o tempo que ela tem que queimar na máquina. Mas o cara antes não tinha o maquinário automatizado, ele tinha que contar mentalmente para saber o quanto que é o tempo que ele tinha que ficar ou não. Mostra essa logo da Superbola aí pra gente aí, costurada aí, né? Bordada, inclusive. Camisa de 98, se eu não me engano. 98, 99, da Jataiense. Jataiense. É que vocês não vão conseguir ver, não, mas aqui mesmo já tem duas tonalidades. Uma dessa cor e outra do patrocínio tá diferente a tonalidade. Uhum. E da raposinha também. Ver que tá diferente também a cor. Aqui tem duas cores, a Super Bowl e o Jataiense tá diferente, provavelmente foi feito depois e esses dois tá as mesma cor. Certo. Você vê que já era assim, o padrão de exigência não era tão amplo como é hoje. Já era diferente. 99, se vocês verem a gola, por exemplo, ela é uma tonalidade e a manga é outra. Não sei se dá para você ver aí. Provavelmente isso hoje já não atenderia os padrões de hoje em dia, né? Certo. Porque esse tom de verde é diferente desse. E essa gola aí, hein? Conta pra gente aí. Essa gola daqui era uma gola, né? Que ela vem pronta, na verdade, essa gola. Tem umas fornecedoras que já vinham com essa gola pronta. Pré-pronta, né? Na verdade. Depois só costurava. Tem um nome disso aí também que é bacana. Aí o processo de sublimação nada mais é que o transfer inteiro. Certo. E hoje tem vários tipos de fazer, né? Ou você faz ele inteiro, ou você consegue fazer um transfer em cima de uma malha colorida, que eu acho que também é um grande... A Superbola fez muito disso e ficou muito bacana. Inclusive naquela camisa do Vida que eu te falei, que ela era vinho e tem uma tonalidade vinho em cima. Ela foi feita só naquela parte de cima, a sublimação dela. O Fábio perguntou se essa camisa aqui é uma camisa do Cristiano Araújo. Não é não, Fábio. Essa camisa você tem ela, se eu não me engano. Não. Viu? Essa camisa aqui ela é mais recente, 2018. Cristiano Araújo, na verdade, quem fez foi a Pulse, né? Outra, é uma empresa, se eu não me engano, já não está muito atuando nesse mercado. Mas teve no Vila no mercado 2015. de Goiás não deu muito certo, não. Um abraço aí, ó, pessoal Herbert, atleticano, contador fantástico, gente boníssima, meu contador, inclusive. Aí a gente tem aqui o Portuga, não entendi sua pergunta aí. Ó, o Nova Araguatins falando que você é brabo. Nova Araguatins Futebol Clube, lá do Tocantins. Abraço, Manuel. Manuel, gente boíssima também. Fiz uma camisa pra ele ter um tempão. Temos que ter que refazer essa camisa, hein, Manuel? Bom, e aí você vê que alguns padrões de gola, né? Igual eu tava mostrando essa camisa aqui, ó. Essa camisa do Paok aqui, que você vê um detalhe, né? Bem semelhante aqui, o detalhe
Você vê da coloração que Bonito. ela casa bem, bem corretamente aqui com o detalhe Isso, já no provavelmente ombro, né? teve um estudo, teve todo um estudo antes de ter feito ela. Uma gola. O... Pode falar, Rodrigo, desculpa. Então, agora provavelmente que essa gola teve um estudo atrás de fornecedor para saber se ia bater com as cores certinhas. Que tem esse estudo que eu acho bacana as empresas tomarem esse cuidado. Inclusive a Nike, não sei se você lembra da camisa do Flamengo com as faixas, ela teve que mudar o jeito da camisa do Flamengo do ano para o outro. Aham. Porque a frente da camisa ela tem um tamanho e as costas Ah, outro. E na época certo. ela não fez nenhum detalhe na lateral, separando ela. A costura emendava as costas com a frente. E o Uhum. grande desafio era fazer com essas faixas se emendasse. Sim. E para quem não sabe, a costureira faz as camisas são costuradas lá do avesso. O Certo. que deixa mais difícil ainda. Então, Mais pegar para essa complicado. faixa bater, ela começou a ter problema de gente reclamar das faixas que tá um pouco diferente uma da outra. A solução depois Aham. disso foi colocar esse tipo de coisa aqui, ó. A gente chama de telinha de golfe. Esse Certo. tipo de telinha separava as costas da frente. Aí, se desse essa Facilitava, diferença, né? aos olhos não ficava tão nítida, né? Bom, deixa eu só outra aqui, outra parte. O Portuga está perguntando. Então, informação que quer saber aqui, informação local, regional, que até porque vocês trabalharam com o Vila, né? O Vila teve a infelicidade de deixar a Superbola nesse último ano, 2019, e partiu para outra marca, mas também questão vida que segue. E o Goiás hoje está com a marca própria. E teve muito essa questão de rivalidade também, a gente sabe que isso envolve, né? Que é uma coisa Uhum. boba, um clubismo desnecessário para alguns momentos. Mas aí a pergunta dele é o seguinte: quem vende mais camisa, o Vila ou o Goiás? Tudo é fase, né, Na sua Teófilo? opinião? É, né? Mas hoje o Goiás, né? Mas você pega o Vila, o Hoje, né? Atlético teve. Hoje o Goiás teve uma fase boa, teve uma aceitação muito boa sobre a marca. O pessoal do marketing é um pouco mais organizado, faz mais ações. Então, tudo isso requer. Tudo isso Quando eu pesa, falei né? quando eu falei o pessoal da marca, que o marketing envolve, não é só fazer uma marca própria para lançar. Tem que ter um marketing por trás, tem que ter um centro de distribuição bom, tem que ter várias coisas, pequenas coisas, mas que faz uma diferença total no final, né? O Uhum. Goiás fez a Sim. loja lá, a loja própria, o pessoal abraçou, estava um tempo também sem, a Topper estava deixando a desejar um tempo. Deixou Então, muito foi tempo. A uma, Topper. casou muito. Por exemplo, o Atlético, quando foi campeão da Série B, estourou de vender camisa. Já na Série A não vendia. Ah, Impressionante, né? Você vê a fase. Que aí eu acho que o pessoal já entrou na relativo, Série né? A achando que, por exemplo, o time não ia bem, e não foi na época, né? Mas foi muito bom para o Atlético. O Atlético fez muito dinheiro. Ganhou um Uhum. dinheiro, estruturou, fez o estádio. Watson Batista foi muito bem com isso, né? Mas em si a torcida não abraçou na época o Atlético na Série A. Então você pensa que várias coisas. Por isso que até hoje em dia a parte do patrocínio total para a empresa ela fica ruim, porque você investe em material para vender em camisa. Por isso que o pessoal depois que a Pênalti começou a ter essa decadência, algumas empresas também começou a quebrar devido a esse tipo de problema, porque você investe, o time não vai bem, quem fica prejuízo? A empresa que forneceu todo o material, você investiu, sei lá, 100 mil, O, 200 mil, não sei ao certo o valor, né? eu Mas tenho, eu, eu tenho informação lá do Goiás que eles compraram um quantitativo enorme. E eles fizeram um contrato com. Primeiro tiveram a capa, depois quebrou o contrato com veio a Dryword. Aí a Dryword não conseguiu cumprir, eles vieram com a Topper. A Topper não conseguiu honrar os compromissos, porque, na verdade, eles pediram um número muito grande de material, achando que ia ter muita venda. O Goiás despencou na Série B, foi muito mal. Realmente esse material ficou, como se diz, ficou estagnado durante um bom tempo. E aí o Goiás subiu para a Série A, e quando subiu, vocês, né, vieram aí com, com essa marca própria. Agora, eu vou aproveitando falando dos clubes em si, na questão do clubismo, o Marcelo Monteiro, grande abraço, Marcelo, terça-feira somos nós aí, ó, vai falar de camisa do Rio de Janeiro, história. O Marcelo perguntou aqui no Museu Histórico de Futebol o seguinte:
para quais times a Superbola já forneceu material? Nossa, teve time demais. O Superbola já É, chegou a fornecer numa época, se eu não me engano, a 30 clubes. o Tarcísio, Na época de- estive conversando com o Tarcísio, realmente ele falou que chegou um momento que estava com muitas, e o Superbola conseguiu sustentar bem com essa quantidade de clubes, né? O, Foi. o, o próprio Marcelo está perguntou aí a respeito. De 90 aí, vamos pensar, no início da Superbola foi aí 97, 96 por aí, né? Nesse Começou com os período clubes até ganhando, né? nos anos 2000, teve bastante essa questão do envolvimento dos clubes goianos. Quando passou Teve. aí o período dos anos 2000 e tudo mais, praticamente quase todos os clubes goianos, com exceção do Goiás Goiás, e algumas vezes do Vila, né? Porque o Vila também teve a finta, teve a sim. poker, o Vila teve, por Aí já teve o exemplo, Atlético presente. Atlético, a Atlético Pulse, também, que ajudou muito também, né? sim. E aí, depois dos anos 2000, veio vários clubes, Nordeste, né? A gente cita aí vários, A grande maioria, né? Flamengo do Piauí, aí você pega, por exemplo, Se pegar Maranhão, clubes por exemplo, você pega praticamente todos. no Maranhão, né? Você teve o Motoclube, teve o próprio Sampaio Corrêa, que ficou um bom tempo com a Superbola, depois foi para a Namer, que é a empresa da Superbola, e depois foi para a Sim, marca própria, voltou para a Superbola com a Namer esse ano, né? 2020, foi sim. estrondosa a venda lá, porque é um clube que vende muita camisa, os maranhenses são apaixonados por futebol. Aí, Aliás, aí mandar um você. abraço pro Maranhão. O pessoal do Maranhão gosta muito da Super Bowl, do meu trabalho lá. O pessoal lá é bem bacana As mesmo. O camisas pessoal, são sensacionais, as a camisas da aceitação Superbola. da Super Bowl lá no Maranhão é muito bem aceita. É. E aí você pega, por exemplo, ele perguntou Teve aí, olha, tem uma Imperatriz, lista, teve Maranhão, Imperatriz, teve. União de Princesa de Solimões, nossa, tem muitos clubes. No Mato Pra Grosso, cima, União de CSA. Rondonópolis, Imperatriz, né, que você acabou de falar, e entre muitos clubes. E aí vem a pergunta, o Real ED2 pergunta, qual foi o maior clube brasileiro que a Super Bowl já fez as camisas? O maior clube. Acho que a pergunta já foi até respondida, né? O maior clube que a Super Bowl já fez camisa. Eu acho que as Hein, não, hein? contradições, né? É complicado falar em questão de tamanho, né? Mas assim, eu como sou vilanovense, eu acho que o clubismo aqui não impera, a gente está falando de um assunto muito importante, mas esse se tratando realmente do Goiás, ter todo já essa quantidade de acesso da Série A e tudo Eu mais, eu vejo que gosto mais de saber mesmo os times diferentes mesmo. Eu quando ingressei na Superbola, o primeiro clube que eu fiz e nem sabia a dimensão, hoje um clube estava aí despontando no Campeonato Goiano foi o Jaraguá. sim, 2013 eu fiz o uniforme do Jaraguá na parte da camisa base, eu linda. nem sabia quem que era, o que estava participando, eu ainda recém-chegado, né? Fui saber, o primeiro Jaraguá foi um dos meus primeiros clubes a fazer venda, né? Jaraguá enquanto era Uhum. base. E após 6 anos, tô um clube despontado. 2019 conseguiu acesso para a Série A, né? Muito É, bacana. Eu já fiz também um time interessante, Baré, um time muito massa. Depois fui saber a história do clube. O clube revelou um dos grandes atletas brasileiros. Rio Branco, uhum. vendi O para o Rio Branco do Branco, até hoje Acre. do Acre, não tive uma camisa. Foi até a campanha que levou eles para a Copa do Brasil. Tem muitos clubes, muitos. No Sul teve o Tive, Glória de Vacaria. Eu acho que depois a gente tem que teve. fazer uma listagem aí, num desses aniversários da Superbola, registrar isso. Olha só, Inclusive, esse o, ano faz 25 anos da Superbola. é, Tinha um planejamento de marketing, tudo envolvido sobre isso. o ano, Infelizmente, a pandemia deu uma esfriada nisso. Quem sabe a olha gente só, volte com força total. o Instagram oficial da Superbola tá dizendo aí que todo clube que veste Superbola é grande. Aí, valeu, pessoal, boa sacada aí. Se fez com o Rodrigo Superbola, ainda é campeão, hein? É. Aí tá só hashtag Raiz veste Superbola. O Portuga diz o seguinte, da iService oficial, eu sempre falo isso, marketing e criação de camisa com história impulsiona as vendas, isso é fundamental, realmente é algo é Inclu- muito Inclusive, bem, até visto um das suas lives, de sugerir
a criação da camisa Jogo 3 do Juventus. Passei Aham. algumas dicas Toques, pro né? Tarcísio. Ó. Ô, Rodrigo, vamos dar uma palhinha, Hum, daqui a pouco a gente volta? pode ser? 5 segundos, Tamo a gente junto. volta daqui a pouquinho. 1 minuto e a gente volta. Um abraço. Falou.